Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Lisandra Soave. Boa noite porque eu estou gravando à noite, né? Coisa que eu quase nunca faço. Eu não gosto de gravar esse horário, eu prefiro gravar com a luz natural. Mas resolvi gravar esse horário mesmo. Estava aqui com vontade de conversar um pouco e falar sobre os meus vídeos mais recentes, né? Que eu venho falando sobre óperas. Desde sempre meu canal eu falei sobre livros e filmes, né? E aí recentemente me deu vontade de falar de conhecer na verdade primeiro, né? Antes de falar a respeito, me deu vontade de conhecer mais sobre as óperas. E aí como eu fui descobrindo esse mundo absolutamente maravilhoso, eu falei, não, vou precisar compartilhar, usar o canal que eu tenho, né? Para falar a respeito, porque elas vêm muito de encontro, né, aos temas, a temática que eu trabalho aqui no meu canal, que muito é da mitologia também, né? Falo muito sobre a mitologia, então é um tema bastante recorrente nas óperas também. Então resolvi aqui, chegando do trabalho mesmo, já bastante cansada, mas me deu essa vontade de falar a respeito, tá? Bem, até um amigo meu esses dias me perguntou, mas Lisandra, você sempre gostou de ópera, né? Vocês vão até saber quem é, o Marco do canal Rock Talk. E eu falei, Marco, olha, não sei, sabe que eu nem sei, porque a gente não tem nem a oportunidade de ter o contato, né? É um tipo de arte que a gente não tem muito contato realmente, né? Eu mesmo não sabia se eu gostava ou não. Pra mim era assim, meio indiferente, né? Uma coisa muito distante do nosso dia a dia, então mais ou menos a gente conhecia ali uma ou outra, né? Mais populares ali, mas não conhecia muito. Mas tinha muita curiosidade, eu sempre gostei de música, música instrumental, música clássica, isso sim. E então eu tinha curiosidade de saber do que se tratavam aquelas histórias, né? Contadas nas óperas. Então, recentemente eu acho que estudando para algum filme, algum vídeo, né, que eu estava fazendo, algum tema, e percebi que tinha uma ópera que falava a respeito disso. E, e aí fui vendo, né, que várias outras também, vários outros temas que eu sempre tinha ali uma ópera, e eu falava, uma hora eu preciso pegar um tempo aí, estudar a respeito, né, ver, né, do que se trata, ver se tem a ver mesmo. E nossa, me apaixonei, eu tô num vício que agora tá até difícil eu querer ver outras coisas. Até esses dias minha filha tem uma filha criança, né? E ela falou, mãe, eu tava brincando com a minha amiguinha, tava brincando de ópera, porque ela me vê tanto estudando e assistindo, né? E contando aqui na minha casa a respeito das histórias, e ela também tá começando a ficar fascinada. Mas, então assim, realmente eu não sabia se eu ia gostar, se eu gostava de ópera ou não. E então comecei a pesquisar e realmente me apaixonei. Meu Deus, que coisa linda, né? Porque a gente não tem noção da dimensão, né, da complexidade, da dificuldade, de quantas pessoas envolvidas ali, toda uma orquestra, né, do sincronismo que tem que ter ali entre os atores, aquela voz, aquele vozeirão todo, cada tipo de voz. Eu não conheço, tá? Não conheço nada, absolutamente, tecnicamente, né? Não conheço absolutamente nada. Mas aos pouquinhos a gente vai sabendo distinguir um tipo de voz de outro, né? E, nossa, é lindo demais. E, olha, admiro, viu? Me entristece um pouco essa falta dessa presença na nossa cultura, né? Porque, por exemplo, eu vou pesquisar, geralmente está atrelado a alguma história mesmo, né? Da humanidade, ou então algum tema da mitologia, né?
Então, quando eu estou estudando, é difícil encontrar até material em português, muito pouquíssimo, olha, meia dúzia de 3 aí que a gente encontra que fala a respeito. As próprias encenações, né, a gente não consegue com as legendas, porque tem que ser com legenda, né, muito difícil entender, mesmo que você saiba mais ou menos ali o idioma, mas é indispensável a legenda. E então a gente quase não consegue com legenda em português. A maioria que eu consigo acompanhar é com legenda em espanhol, que aí realmente tem muito material. Nem com português de Portugal também quase não encontro. Um pouco de italiano, mas já fica um pouco mais difícil, né, de acompanhar. E então, assim, me entristece essa questão de ser tão pouco divulgado, né? Eu acredito que o Brasil é tão rico de artistas, de talentos, né? Deve ter muitos, assim, cantores aí com potencial de voz que estão desperdiçados, né? Que poderia estar atuando também nessa... E também, assim, deve ser uma montagem, né, de um espetáculo desse, deve ser uma coisa, assim, absurdamente custosa também, né? Tem que ter ali um patrocínio de peso. E como não há também um público, não sei, tá? Se tô falando aqui da minha cabeça, não sei se há um público suficiente, né, para que houvesse assim um maior número de montagens. Gostaria muito que tivesse. Já começo a procurar aqui se tem alguma apresentação aqui em São Paulo, né, agora próxima, ou vou querer acompanhar agora, prestigiar, né, esses nossos artistas. Já tem um tempo, tá, que eu vejo que tinha algumas apresentações que eu falava, eu vou querer ir, mas a minha filha ainda era muito pequena, era difícil eu sair para alguma coisa à noite, não dava na minha rotina, né, mas agora eu já tô começando a ter mais essa disponibilidade, né. Então, eu quero, ano que vem, se Deus quiser, encaixar, assim, nas minhas programações culturais, essas idas, né, a espetáculos, assim, investir mesmo meu tempo, né, nesse enriquecimento cultural. Bem, mas eu falei de algumas já no meu canal, né, a minha ideia era falar de uma ópera por mês, porque dá um trabalhinho, né? Pesquisar e fazer tudo direitinho aqui, dá um certo trabalho, então eu achava que assim, uma ópera por mês tá de bom tamanho para eu tratar. A desse mês, agora a gente está em novembro de 2021, a desse mês eu escolhi o Anel do Nibelungo, de Richard Wagner, e na verdade ela é formada por 4 óperas, né? Então eu tô fazendo 4 vídeos, já lancei 2, já gravei o terceiro, tá? Tô editando e essa semana, final de semana, devo gravar o 4º vídeo, tá? Mas, assim, então a minha ideia era essa, gravar um vídeo por mês sobre óperas, para também não deixar de fazer os outros vídeos das outras temáticas, né, que o pessoal me pede, mas olha, eu sou assim, eu sigo muito, não tenho muito um compromisso assim muito certo com o tema, tá? Se eu tô com vontade de tratar um determinado tema, eu vou por um tempo ali, depois se aparecer uma outra paixão, eu sou muito volúvel nesse sentido ali de temática de vídeo. Mas se aparecer um outro tema, eu me dedico um tempo, depois eu volto, retomo o projeto que eu deixei parado, porque eu acho que também precisa aqui de um amadurecimento, né? Uma maturação, tem que deixar cozinhando aqui, que aí quando volta assim com uma outra, mais enriquecido, né? Com mais informações. Deixa eu só falar aqui rapidinho quais eu já tratei no meu canal, tá? O primeiro foi Nabucco de Verdi. E era um tema que, então, acho que foi esse até que me despertou, porque eu tava com essa temática já fazia tempo também, tá?
Urim, Tumim, aquelas coisas, né, do Velho Testamento. Eu estava estudando isso e então eu falei, a primeira foi Nabucco, a segunda foi uma encantadora que eu fiquei assim fascinada com a história, que é a Flauta Mágica, me surpreendeu demais, tá? Além da beleza, né, da maravilha, a história eu achei muito interessante. Uma outra que eu falei também foi Dido e Enéas, que foi... Também eu estava estudando guerras púnicas e... vem muito também depois da Ilíada, né? A Eneida, a história de Enéas, então sobre a rainha Dido e Enéas também foi assim, o que me puxou foi a história mesmo. Essa é uma ópera assim, mais antiguinha, sabe? Então ela é bem... não é tão palatável assim para o nosso gosto de hoje, mas a história belíssima, super interessante. Falei também sobre o Anel do Nibelungo, né, que é o que eu tô falando agora. Acho que tem outras aqui que eu não coloquei na minha playlist. Enfim, eu acho que eu já falei de umas 6 óperas, tá? E assim, cada dia mais encantada. Já tem uma fila gigante de outras que eu quero tratar, mas precisa de bastante tempo de preparação e de maturação. Quero tratar em breve, mas então esse vídeo aqui foi só para fazer esse convite para vocês virem para o meu canal e conhecerem essas obras, essas óperas. Quem sabe vocês não passam a gostar também, né? Mas além disso, além de apreciar mesmo, né, a apresentação artística, só de saber do que se trata, qual é a história, já é um pontinho positivo, né? Já é mais um conhecimento que você guarda aí, né, na sua a gente leva para a vida, né? Conhecimento, cultura. E bom, era basicamente isso que eu queria falar hoje. Acho que faz falta, né, assim, essa profundidade, né, porque os temas tratados são de muita profundidade, são coisas assim que em algum momento tiveram importância, muita importância, porque essas óperas eram... para os compositores ali, né, eram patrocinadas por reis, né, são espetáculos que são prestigiados por reis, rainhas, autoridades, né, presidentes ali, então tem muito prestígio, né, é uma coisa assim muito importante, ela tem um status ali no nível das artes, né? Na hierarquia das artes, ela tem um status em altíssima conta, né? Então, eu acho que é importante, pelo menos, conhecer do que se trata. E aí, no momento certo, quando der vontade também, ou aparecer uma oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu tava me lembrando esses dias, você vê como em outros países, é uma coisa muito presente, né? Principalmente na Europa, é uma coisa muito, assim, é do gosto popular mesmo. Esses dias eu estava até me lembrando de uma história, quando eu estudava, ainda estava na faculdade, né? Morava em República, lá em Ouro Preto. E na República a gente costumava receber turistas, né? Que ficavam hospedados ali na nossa casa. E a gente recebeu, assim, hospedou, né, 2 moças alemãs, tá? Muito jovens, elas eram, assim, bem modernas, tá? Já tinham cabelo colorido, isso na década de 90, tá? Então não era nenhuma coisa, assim, muito comum, mas eram bem modernas, assim, e eu lembro que elas estavam... esperando ali uma encomenda, tá? Que estava para chegar, iam buscar no correio, alguma coisa assim, e elas estavam muito assim, uma ansiedade muito grande por aquela encomenda.
E aí elas foram, né? Chegou o negócio, foi buscar no correio, não sei o que aconteceu. Mas o que era? Era uma caixa de óperas, sabe? Eu não sei se era de Wagner, acho até que era, mas era uma caixa com vários CDs, né, na época. E elas ficaram numa felicidade quando chegou e eu fiquei... Eu nunca esqueci, sabe? Aquilo me marcou, porque não era uma coisa que nós jovens brasileiras, gostássemos, né? E as meninas ali alemãs gostavam bastante. Então aquilo me deixou bastante impressionada, eu nunca me esqueci. Tá bom, mas esse vídeo então foi bem assim informal mesmo, só para falar sobre isso. Novamente fica aqui o convite para vocês conhecerem o meu canal, assistirem a esses vídeos. E é isso. Se quiserem deixar alguma sugestão também para os próximos vídeos, eu vou aceitar. Vou achar muito bom, tá bom? Fico por aqui. Até o próximo vídeo.